Bom dia, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Livro de língua portuguesa em mãos. Vamos começar mais uma aula? Vamos? Hoje a gente vai falar de produção textual e vamos falar de um ponto de gramática também. Então, preparem-se. Galera, as nossas atividades de hoje estão nas páginas 66 a 74, tá bom? Eu vou explicar, vou mostrar pra vocês como fazer, depois vocês vão fazer e vão me dar um feedback, ok? Let's go! Ai, português, desculpa. Vamos lá, a gente hoje vai falar de crônica. Eu posso ter a crônica narrativa ou a crônica argumentativa. A crônica narrativa, ela conta um fato, ela narra um fato, ok? O autor da crônica, ele vai relatar algo que ele viu, que ele vivenciou, então narra, beleza? A argumentativa, o cronista, ele já coloca um ponto de vista, ele já argumenta com o leitor para fazer com que o leitor pense sobre aquele assunto, para que o leitor ele crie, ele possa ter uma opinião sobre aquele assunto, ok? Então, é argumentativa. Deu para entender a diferença? Narrativa, ele só narra alguma coisa. A argumentativa, ele dá material para o leitor criar a sua própria opinião sobre o assunto. Ele argumenta com o leitor, beleza? Muito fácil, né? Uma crônica a gente pode encontrar em diferentes meios de comunicação. Jornal, você pode assistir uma crônica sendo lida na TV, você pode ler uma crônica na internet, tá? Numa revista. Então a crônica ela usa diferentes mídias aí para ser publicada. Bom, a crônica ela pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Normalmente, geralmente, é mais comum a gente vê-la sendo escrita na primeira pessoa, porque o cronista está falando de alguma coisa que ele viu, que ele vivenciou, tá bom? Sobre os argumentos que ele tem para mostrar para o leitor. Então, por isso que normalmente ela é escrita em primeira pessoa, mas isso não impede que seja escrita em terceira, tá? Outra coisa importante, não há muita necessidade numa crônica de se especificar tempo, tá? Porque a crônica ela é feita normalmente em alguma coisa bem, baseada em alguma coisa bem recente, baseada em um fato recente. Então, dificilmente se especifica tempo, mas pode acontecer, tá? Bom, crônica muito fácil, tá? Então, a crônica ela vai aparecer em jornais, revistas, internet. Ela é escrita em primeira pessoa e eu posso escrever uma crônica narrativa ou uma argumentativa. O que é narrativa? Isso, é aquela que o cronista conta alguma coisa que ele viu ou vivenciou. E a argumentativa é aquela em que o autor ele argumenta com o leitor, criando um ponto de vista sobre o assunto. Beleza? Fácil, né? Agora a gente vai falar de gramática. Bom, determinantes do substantivo. Todo mundo lembra o que é o substantivo? O substantivo é a palavra, é a classe de palavras que dá nome a seres, objetos e lugares. Isso aí todo mundo já sabe. Então, o substantivo desse objeto aqui, monitor. O substantivo desse objeto aqui, teclado. O substantivo desse objeto aqui, orelhinha, tá bom? E a gente tem diferentes tipos de substantivo. Só que o substantivo, ele tem algumas determinantes, tá? Bom, imagina o substantivo casa. Uma casa dessa na quarentena, hein, gente? Já pensou? Uma piscina, vários tibões aqui, ia ser show, né? Bom, vamos lá. Vamos pensar então na casa. Casa, a palavra casa é um substantivo, tá? Mas quando eu falo casa, fica uma coisa assim muito vagando, né? Muito solta. É uma casa, ok. E a casa? O que eu posso falar dessa casa? Primeiro, eu posso dizer que é uma casa. E aqui eu estou usando um numeral, tá? Esse uma que eu estou usando aqui não é artigo indefinido. É numeral, que eu estou dizendo do número de casas, tá? É uma casa. Bom, então eu estou determinando aqui a quantidade de casas sobre a qual eu estou falando, ok? Então, quando eu estou dizendo a quantidade, eu estou determinando o substantivo na ideia de quantidade, tá? E aqui, ó, eu mudei a quantidade. Agora eu vou falar de duas casas, ó, também numeral, tá?
Eu determinei a quantidade de casas sobre a qual eu estou falando. Casa bonita. Eu não estou falando de uma casa qualquer. Eu estou falando de uma casa bonita. Então, eu estou determinando novamente casa, tá? Aqui, o bonito é um adjetivo. Então, olha só, eu já usei um numeral e já usei um adjetivo para falar da casa. Agora, não é mais uma casa qualquer. Eu estou determinando a casa sobre a qual eu falo. Esta casa. Eu não estou falando daquela casa, eu estou falando desta casa. Deu para entender? Eu estou determinando, não é mais uma vez, não é mais uma casa qualquer. É uma casa determinada, é esta casa, tá? Pronome, pronome demonstrativo. Todo mundo lembra o que é pronome, né? Lembra nada. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome. O nome, nesse caso, é o substantivo. Aqui eu não estou substituindo a palavra casa, eu estou acompanhando. Esta casa, o pronome aqui está acompanhando o substantivo. Molezinha, muito fácil. E aqui, ó, artigo. A casa. Eu não estou falando de uma casa, eu estou falando a casa. Estou determinando mais uma vez sobre a casa sobre a qual eu falo, tá? Viu como é fácil? Quando você determina o substantivo, você dá uma visão mais ampla sobre aquilo que você está falando. Eu não estou falando de uma casa qualquer, mas não é a casa. E que casa? Casa grande, casa pequena, casa bonita, casa feia, casa nova, casa velha. Deu para entender a ideia? Não é mais uma casa qualquer. Eu determino a casa. Eu falo sobre alguma coisa que tem especificações, tem qualidades e características, tem quantidade, tá bom? Muito fácil, né? Moleza. Bom, as atividades do livro que vocês vão fazer são das páginas 107 a 109 sobre determinantes do substantivo, tá? Não esquece que vocês têm que fazer a parte também de leitura e interpretação da crônica, tá bom? Que tá das páginas 66 a 74. Então, essa semana vocês têm bastante atividade de língua portuguesa aí para fazer, ok? Não deixem de fazer. Eu espero que a Páscoa de vocês tenha sido incrível, que vocês tenham comido muito chocolate, mas muito mais que isso, que vocês tenham um verdadeiro sentido da Páscoa guardado no coraçãozinho de vocês todos os dias. Eu tô morrendo de saudades e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!